Eita, como assim? Quanto tempo, não? Deixa eu limpar essa lente, cara. Faz uns dias que eu não apareço aqui no canal, já que o YouTube fez o favor de bloquear um vídeo de celular de botão. E não faria muito sentido eu ficar postando todo santo dia pra ter inúmeros vídeos inofensivos bloqueados com restrição de idade e com restrição de monetização. Ou seja, eu não tava ganhando nada com os vídeos. E foi exatamente aí que eu vendi o meu canal. E a grande compradora foi a HitPow, que patrocinou esse vídeo com o mais novo removedor de marca d'água deles. Funcionando tanto em Windows quanto em Mac, imagina comigo, você usa um editor de vídeo gratuito no seu celular e toda vez que você salva o seu vídeo fica lá gigante o nome do editor do vídeo. Com um novo removedor de marca d'água da HitPow você consegue remover. Imagina comigo, você tem um programa insano de edição de fotos e toda vez que você salva sua foto fica lá a marca d'água gigante do nome do aplicativo e você tem que pagar para remover essa marca d'água nesse programa em si. Com o removedor de marca d'água da HitPow, você consegue. É um programa insano que pesa menos de 5 MB, onde você consegue testar totalmente de graça, que sem dúvida alguma vai te ajudar a economizar muita grana, cara. Principalmente se o seu editor audiovisual tiver aquelas marcas d'água gigantescas nas laterais do seu vídeo. Quer salvar um vídeo do TikTok sem a marca d'água do TikTok? Você consegue. Um vídeo do Kawaii sem o símbolo gigantesco do Kawaii? A sua chance tá aí. Todos os links dos caras vão estar na descrição e um canal como o nosso, que recebe restrição de idade até em vídeo de celular de botão, ter um vídeo patrocinado como esse é muito importante para ajudar nas contas. Tamo junto, galera da HitPow, e vamos pro vídeo. Miau. Ei, você, parado, as tripas ou like? Um dos dois você vai ter que deixar. Olá, amigo, olá, amiga, olá, cidadão, olá, cidadã. Tudo bom contigo? Eu faço análise de produtos nesse canal há mais de 8 anos. E completamente diferente dos outros canais, nesse meio tempo eu já testei de tudo. Celulares maiores que tablets, meu Deus, eu não tô conseguindo nem segurar o negócio, já apareceu por aqui também. Celular novo, celular velho, literalmente de tudo já passou por aqui. E hoje eu tava lembrando de uns anos atrás, mais precisamente 2017 e 2018, ano que eu tive contato com muito celular rústico, digamos assim. Onde basicamente eram anos que o dólar estava mais baixo e a China foi lançando muito celular barato, muita coisa genérica, mas eu não posso ser hipócrita. E a lista dos piores celulares que eu já testei em toda a minha vida inclui muitos modelos brasileiros também. No ano de 2017, quando eu morava no Boqueirão, na rua Carlos de Laé, eu recebi da Banggood o 2G-X10, que é um dos aparelhos mais WTF que eu já recebi em toda a minha vida. Ele era potente o suficiente para rodar o GTA San Andreas melhor que muitos aparelhos, mas os problemas literalmente eram ligados ao software, já que ele tinha um Android puro com vários bugs que demoraram 12 meses para serem corrigidos, ele tinha uma tela TFT Dual Touch com um esquema bem cinza, sem contar que foi um dos primeiros celulares que eu já peguei em toda a minha vida, sem contar aqueles antigos MP9, MP10 e MP20 da China, que tinha uma câmera com interpolação, onde a frontal dele tinha 2 megapixels e o software criava uma imagem de 5 megapixels. É meio sem sentido exigir que esse aparelho seja incrível, já que ele custava R$150 em 2017, uma época onde ele custava $49 na Banggood, mas seria mais imoral ainda fingir que ele não tem problemas. No ano seguinte, graças ao bom Deus, a Gearbest mandou pra gente outro aparelho que também é muito inusitado, o Leago Kikapower. Ele era um aparelho que custava R$220 na época, e todos esses aparelhos eram muito chamativos pelo custo-benefício. Mas a sequência de problemas do Leago Kikapower, aparelho que eu fiquei por mais de um ano, é que ele tinha um dual câmera muito falho. Ele tinha um software de câmera ruim, ele tinha sensores ruins, o que é meio óbvio porque ele custava R$200, e a Leago inventou de colocar uma câmera secundária em preto e branco, então a câmera secundária dele era praticamente inútil. Inclusive o software era um Android puro, bem genérico e bem bugado também, porém através do DuraSpeed que vinha em todos os MediaTeks da época, ele gerenciava muito bem a memória RAM. Além das câmeras, outro ponto que era muito negativo era o microfone. Você não conseguia falar direito, se você pegasse o microfone de um Nokia era muito mais nítido, mas todos esses problemas eram completamente compreensíveis pelo preço. Ele custava R$220 na Gearbest. Ainda em 2018, pouco tempo depois do Leago Kikapower, eu recebi o celular mais barato que eu já testei em
toda a minha vida, cara. Você deve estar pensando que é exagero, mas na época que o dólar tava 3,30, eu recebi o Blackview A7, um aparelho que custava de 39 a 40 dólares. Pelo preço dele, pelas coisas que ele se propunha a fazer, ele era muito avançado, mas ele tinha um problema matador. Esse aparelho tinha um bug bizarro na tela, onde a tela dele não suportava movimentos muito rápidos. Por exemplo, imagina que você tá jogando seu Free Fire, você bota um dedo e você bota o outro dedo. O primeiro dedo controla o carinha e o outro fica responsável pelos tiros. Daí, se você girasse os dois dedos muito rapidamente para fazer alguma função, a tela parava, cara. Imagina comigo o desespero. Você tá mexendo no seu celular lá e a tela para. A tela só trava. Ela caga na sua cara, ela não dá a mínima e pronto, a tela trava. Isso, infelizmente, deixou o aparelho completamente inutilizável. Afinal, ele funcionava para WhatsApp, para no máximo um Facebook Lite, mas se você botasse qualquer coisa naquele aparelho, você não conseguia terminar de rodar. Visualmente ele era muito bonito, ele lembrava um pouco o iPhone 7 Plus na traseira, ele também tinha aquele Android puro cheio de bugs, mas ele tinha um bom hardware e era um aparelho aceitável pelos 40 dólares que ele se propunha a custar. Pouco tempo depois, em setembro, eu tive uma das maiores decepções e ilusões de toda a minha vida com uma marca que é consolidada até hoje, que muitas pessoas até hoje duvidam do que aconteceu comigo. Apesar de eu ter provas, apesar de ter várias outras pessoas que aconteceram o mesmo, apesar de que mundialmente nos fóruns a gente tem os mesmos relatos, que é do icônico Xiaomi Mi A2. Na época que eu comprei esse aparelho, o que aconteceu? Eu vendi meu Moto G5S Plus, eu vendi meu Redmi 4X e eu vendi meu Redmi 4A, vendi vários produtos que eu tinha e dei R$1.200 nessa coisa bizarra aí. Só que esse celular em si, ele rodava o Android One. E desde o início, a Xiaomi era péssima em Android One. O Mi A1 teve problemas, o Mi A2 teve problemas, o Mi A3 teve problemas, e como a Xiaomi não conseguiu corrigir todas as dores de cabeça que ela propôs aos seus usuários, ela simplesmente desistiu da linha. Não teve um Mi A4. Então o que aconteceu? Eu vendi tudo que eu tinha em casa, que nem um usuário de droga, fui na 25 de março, comprei um Xiaomi Mi A2 original, usei o celular por 5 meses, e depois desses 5 meses, o celular não queria carregar mais. Cara, o celular não queria carregar. O problema começou por 2 dias. Nesses 2 dias, o celular, enquanto ele estava carregando, ele estava esquentando muito, cara, muito mesmo. Até o momento que ele simplesmente se recusou a terminar de fazer o carregamento. Eu olhei para a porta USB ok. O aparelho nunca tinha recebido uma queda. E depois de muito tempo procurando sobre o problema no Google, eu vi que o CI de carga do meu aparelho tinha queimado. Informação essa que eu fui ter certeza indo na loja do meu amigo Vinícius Weck, lá em São Bernardo do Campo. Eu tinha literalmente perdido o meu aparelho porque o CI de carga tinha queimado. Daí eu fui atrás do porquê, eu queria saber o que tinha acontecido. Fui um completo idiota de compartilhar na internet o que tinha acontecido comigo. Um monte de gente começou a falar: ah, você instalou uma ROM que explodiu seu celular. Seu celular explodiu porque você fez root, meu amigo. Mas depois de muito tempo, eu fui ver que era um problema de firmware. O Android 8.1, meu aparelho funcionava normalmente. Daí quando chegou o Android 9.0 naquela época, em 2018, a primeira dor de cabeça que eu tive foi justamente com esse conector Type-C. É que o Mi A2 não tinha entrada para fone de ouvido e esse conector Type-C era duplo, funcionava para você carregar o seu aparelho e para você ouvir suas músicas. O Android Pie, as músicas estavam muito baixas. E quando eu recebi o patch de segurança de fevereiro de 2019, o meu conector simplesmente parou de funcionar e eu tive a maior dor de cabeça da face da Terra. Por isso que até hoje, apesar desse aparelho ter câmeras incríveis, eu não recomendo a compra do Mi A2. Um certo tempo passou e eu fico até triste de botar esse aparelho nessa lista. A Motorola é uma das empresas que mais fortalecem a gente. Sempre que eles fazem um lançamento, eles mandam um aparelho pra gente, deixa a gente ficar por bastante tempo, 20 dias, 30 dias, tudo isso na base do empréstimo, obviamente, mas em 2018, cara, algo muito errado tinha acontecido. Algo que não entrava muito bem na minha cabeça de tiozão, saca? Certo dia em 2018, todo mundo de boa, as gaivotas voavam no céu, daí a Motorola pensou, por que não lançar um aparelho com 1 GB de memória RAM, com uma tela TFT péssima, com Snapdragon 425, custando R$849. O que de errado pode acontecer? E foi aí que em todos esses anos eu tive que fazer um review negativo de um aparelho da Motorola, que foi o caso do Moto E5 Play. Imagina um aparelho super caro, com pouquíssima memória RAM, pior que um J5 de 2015, com uma
uma tela péssima, com uma câmera péssima, com hardware péssimo, tem as APIs mais recentes, que custava o preço de um top de linha antigo. Foi bem bizarro aquilo, inclusive. E o mais tenso pra Motorola é que ela lançou esse aparelho a R$850 na época que a Xiaomi estava completamente em ascensão, com o Redmi Note 5, com o Redmi Note 6, com o Xiaomi Mi A1, e todos esses aparelhos citados, ao menos na época, custavam menos de R$850, o que rendeu um review negativo na maioria dos canais que se aventuraram a pegar esse aparelho para testar. E um dos últimos aparelhos que eu testei em 2018 que eu também odiei, por alguns motivos bem pessoais meus, foi a primeira geração do Moto One, um aparelho que foi lançado no Brasil no final de 2018, custando R$1.500, com uma tela HD 720p e com o Snapdragon de 2 anos atrás, naquela época. A minha cabeça funcionava da seguinte forma: todo mundo amava o Moto One, mas pelo fato da tela dele ter uma resolução super baixa, pelo fato dele ter um processador de 2016, que era o Snapdragon 625, não fazia muito sentido você dar R$1.500 nesse aparelho. Ele tinha um software redondo, ele tinha câmeras aceitáveis, ele tinha uma bateria grande, ele tinha uma bateria legal, mas ele tinha um processador fraco, um processador datado, e uma tela que tinha vários serrilhados. Sabe quando aquela tela tem os serrilhados, você consegue ver os pixels? Era muito bizarro. Então na época foi um aparelho que sinceramente eu não gostei. E bom, pra acabar com essa lista gigantesca de todos os smartphones que eu já testei e não gostei, a gente tem um aparelho aqui muito peculiar que eu fui muito xingado, cara. Eu acho que foi um dos primeiros e um dos únicos aparelhos que eu já postei aqui que eu recebi, sei lá, cara, 99% de xingamento. Que curiosamente eu não exagerei e eu não falei nada errado. No mês de março de 2019, graças ao bom Deus, eu fui convidado pela Motorola para um evento lá no Teatro Santander, lá em São Paulo, na época que eu morava em São Paulo. Eu fui no evento, foi um evento de manhã, foi muito bonito inclusive, onde a Motorola lançou 3 smartphones, e desses 3, 2 smartphones eram muito bons e um era muito capenga, cara. Onde era o lançamento do Moto G7 Plus, que era um aparelho incrível, do Moto G7 Play, que pelo preço que ele custava, era um aparelho incrível, e do Moto G7 Power. Eu resolvi encrencar logo com o Moto G7 Power, um dos aparelhos mais vendidos daquela época. E você deve estar se perguntando, meu Deus, por que eu fui encrencar logo com o Moto G7 Power? Ah, o G7 Power é bom, ah, eu gosto do meu G7 Power. Cara, quais eram os problemas do Moto G7 Power? A gente estava no ano de 2019 e ele tinha a mesma placa gráfica do Snapdragon 625, Adreno 506, que era um processador que foi lançado em 2016, então a gente estava consumindo tecnologia de 2016 em 2019, mas até aí daria para relevar completamente. Se não fosse o microfone horrível que aquele aparelho tinha, você não conseguia gravar nada com aquilo. Quando você mandava um áudio, o áudio ficava ruim. Quando você gravava um vídeo para postar na internet, ou sei lá, o áudio ficava muito ruim, ficava muito tosco. Mas até aí, coisa que dá pra você ignorar, já que a Umidigi também tinha esses problemas. E mesmo assim, eu fiz vídeo da Umidigi numa boa. Mas teve mais pontos que pegaram muito na minha espinha, que pegaram muito no meu pé, que me deixaram muito puto, cara. As câmeras do Moto G7 Power era uma coisa mais bizonha que eu já vi em toda a minha vida. Os stories ficavam uma completa porcaria, cara. Eu tentava pegar aquele aparelho pra tirar uma foto, o foco dele não funcionava, era um foco muito lento, mano. Quando eu tentava utilizar o modo retrato pra desfocar o fundo, o modo retrato errava e desfocava a minha cara, mano. E pra piorar toda essa situação assim bizarra de um aparelho que era caro, ele custava R$1.199 na época. Pra piorar tudo, eu vi a tela daquele aparelho, que era uma tela muito grande, com pouca resolução. Sempre que você tem uma tela muito grande, que naquela época, se eu não me engano, era 6.3 polegadas, e você tem pouca resolução, que era 720 pixels, com 267 pixels por polegada, a famosa DPI, o resultado vai ser uma tela super serrilhada. Sabe, você tá mexendo na sua tela assim, você vê um monte de pontinho dos pixels, os pixels se formando, parecendo uma televisão. Então o Moto G7 Power era bem complexo. Era um aparelho de polímero, que arranhava muito fácil, já que caso você não saiba, polímero é um plástico que imita vidro. É um aparelho com câmeras ruins, com microfones ruins, com uma GPU ruim, com uma tela ruim. Ele tinha uma bateria boa, ele tinha um processador aceitável, ele tinha um sistema que rodava redondo, mas infelizmente o conjunto do aparelho era péssimo. Teve um fato muito engraçado. Eu falei aquilo no início, em 2019, e teve gente que foi comprando o aparelho e tal. Ah, o aparelho é perfeito, você é um idiota. O aparelho é perfeito, você é um idiota. E depois de um tempo a pessoa descobriu que, olha, meu amigo, o aparelho era ruim mesmo. Nossa,
Nossa, foi muito engraçado, cara. Os caras voltando no meu vídeo depois de meses pra falar, meu Deus, não é que esse idiota tinha razão. E essa foi a minha lista super extensa de vários aparelhos que eu testei e não gostei. Todos eles com uma argumentação plausível. Os primeiros teve a questão de que, tipo, eu tava reclamando deles, mas eles eram super baratos, mas os últimos eram aparelhos caros e que mesmo assim, eles eram ruins. Eu espero que isso tenha sido minimamente útil, que isso tenha sido descontraído. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.